Última questão, vamos lá. Um objeto move-se numa pista retilínea descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Tem aceleração, quando observado por um sistema de referência inercial. A posição desse objeto é descrita pela equação x de t igual a isso aqui, onde x é medido em metros e t em segundos. Sabe-se que a massa desse objeto é 600 gramas. Tendo em vista essas informações, considere as seguintes afirmativas. 1. A posição inicial do objeto é 5 metros. Gente, vamos analisar essa equação. Essa equação tem um t ao quadrado. Então, essa equação ela está relacionada com a equação do sorvetão, né? Acho que é a única equação que a gente tem um tempo ao quadrado, né? S igual a S0 mais 2t mais meio at ao quadrado, ok? E a equação que nos foi dada é que x de t é igual a 5 menos 6t mais 3t quadrado. Gente, com isso aqui, a gente pode ir relacionando os números dessa equação do corpo com as letrinhas da equação que a gente conhece. O que vai acontecer aqui, ó? X está simbolizando a nossa posição final. Esse 5 está simbolizando a posição inicial, né? Então, nossa posição inicial é 5 metros. O V0 é quem acompanha o T. Quem que está acompanhando o T? Menos 6. Então, a velocidade inicial é menos 6 metros por segundo. Aqui, quem está acompanhando o t ao quadrado é 3, não é? A gente sabe que quem acompanha o t quadrado é quem? A ao quadrado sobre 2. Então, a gente sabe que aqui a aceleração sobre 2 é igual a 3. A aceleração sobre 2 é igual a 3? Sim, porque ó, a aceleração dividido por 2, ou vezes meio, é quem acompanha o t ao quadrado, lembra? E quem acompanha aqui o t ao quadrado é o 3. Então, esses dois aqui tem que ser a mesma coisa. Então, com isso, a gente consegue descobrir qual é a aceleração desse corpo. Que então vai ser 6 metros por segundo ao quadrado, né? Porque esse 2 passa para cá multiplicando. Com isso, a gente sabe a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração do corpo com essa equação. E a primeira afirmação, ela perguntou, a posição inicial do objeto é 5 metros? Sim, a posição inicial dele é 5 metros. Verdade. A força agindo sobre o objeto durante o movimento valia em módulo 3,6 newton? Como é que a gente faz para descobrir a força? A força, ela é a massa vezes a aceleração, correto? Eu sei a massa do objeto? Sei, tá aqui, ó. 600 gramas. Sei a aceleração? Sei, tá aqui, 6 metros. Só que o que acontece? A massa, ela nos foi dada em gramas, mas essa massa precisa estar em quilogramas. Então, vamos lá. Para conseguir passar de grama para quilograma, eu sempre faço uma regrinha de 3. A gente sabe que 1000 gramas são 1 quilograma. Então, 600 gramas são x, correto? Multiplicando cruzado, eu tenho que 1000x é igual a 600, x é igual a 600 dividido por 1000. Cortei aqui os zeros, eu fico com 6 dividido por 10, que vai ser 0,6 quilogramas. Show? Agora, eu tenho a massa, né? Que são 6 gramas ou 0,6 gramas ou 0,6 quilogramas. E tenho a aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Agora é só substituir. A força, ela vai ser 0,6 vezes 6.
E 0,6 vezes 6 é 3,6 newton. Então, essa segunda afirmação, ela é... Não tá aparecendo no vídeo. A segunda afirmação, ela é verdadeira. Vamos lá para a terceira proposição. A terceira proposição nos diz o seguinte: o objeto tem velocidade nula quando o tempo é 1 segundo. Então, aqui, para a gente descobrir a velocidade dele, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar aquela equaçãozinha de V é igual a V0 mais AT. Por quê? Aqui ele está perguntando a velocidade dele quando o tempo é 1 segundo, correto? Então, a gente tem o tempo, a gente tem a aceleração, que a gente descobriu aqui no número 1, e a gente tem a velocidade inicial, que a gente também descobriu nessa afirmativa 1. A gente sabe que o tempo é 1 segundo, sabe que a velocidade inicial ela é menos 6 metros por segundo, e a gente sabe que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, é só substituir. Velocidade vai ser igual a menos 6, mais a aceleração, que é 6, vezes o tempo, que é 1. Então, a velocidade vai ser menos 6 mais 6, que é 0. Então, a velocidade no tempo igual a 1 segundo, no instante 1 segundo, ela é 0 metros por segundo. Então, a afirmação 3, ela também está verdadeira. Gente, só uma coisa que é interessante lembrar. Esse V0 é menos 6, porque olha aqui, quando a gente olha para a equação do objeto, a gente tem que quem está acompanhando o T, menos 6. E quem acompanha o T naquela equaçãozinha da posição do movimento acelerado é sempre a velocidade inicial. Vamos lá agora para a última proposição, para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ela nos diz o seguinte: no intervalo de t igual a 0 a t igual a 3, o objeto tem um deslocamento total nulo. Então, para a gente saber qual foi o deslocamento, a gente tem que saber qual era a posição dele em t igual a 0 e qual era a posição dele em t igual a 3. Nossa sorte é que, essa equação que nos foi dada lá no enunciado é uma equação que diz a posição. Então, para eu descobrir a posição, é só substituir os valores de t. E aqui ele quer saber a posição quando t é 0 e a posição quando t é 3. Então, vamos lá. Primeiro, a posição quando t é 0. Eu tenho que a equação do objeto é x de t, lembrando que esse x ele simboliza a posição final, é igual a 5 menos 6t mais 3t ao quadrado. Então, aqui onde tem t, eu vou colocar 0, que é um instante que ele quer saber. Então, x de 0, quando t é igual a 0, vai ser 5 menos 6 vezes 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado, Aqui é 0, aqui é 0. Então, a posição, quando x é 0, é 5 metros. Isso aqui a gente sabe, Que a posição era a posição inicial. Agora, qual é a posição no t igual a 3 segundos? Novamente, a mesma coisa. Eu tenho que x de t é igual a 5 menos 6t mais 3t ao quadrado. Então, x de 3 vai ser 5 menos 6 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser o seguinte: 5 menos 18 mais 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, vamos ver aqui. 27 menos 18 é 9.
Então, eu tenho que x de 3 é igual a 5 mais 9. Então, a posição em 3 é igual a 14 metros. Então, aqui a gente tem a posição no tempo 0 e a posição no tempo 3. E ele pergunta se o deslocamento nesse tempo foi 0. Lembra que o deslocamento é posição final menos posição inicial. Aqui minha posição final foi no tempo 3, né? Então, minha posição final foi 14. Minha posição inicial foi 5. 14 menos 5 é 9. Então, meu deslocamento não foi 0. Meu deslocamento foi 9 metros. Então, aqui, ó, a proposição 4, ela é falsa. Então, qual questão vai ser verdadeira? Que as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Show! Letra D é a verdadeira. Por aqui, gente, acaba a nossa lista de revisão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar. A gente está à disposição de vocês. Estudem bastante. E é isso aí. Bons estudos. Tchau, tchau.